você não pode ficar de fora. É um tempo de comunhão, um tempo de relacionamento. É maravilhoso, tá bom? Então é isso. Eu acho que eu já falei tudo, né? Amor, tem mais algum aviso que eu tenho que dar? Não? Tá tudo certo? Então pegue sua Bíblia, Hebreus capítulo de número 6. Hebreus capítulo 6. Versículos 9 a seguir. Hebreus capítulo 6, do 9 ao 12. Quem achou diz amém. A Bíblia fala assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vocês, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Fica no 11, volta. Vamos ler de novo o 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando, não só hoje, não só domingo, não só nessa semana, repete comigo, até o fim. A mesma diligência para a plena certeza da esperança. 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Olha para mim que eu quero ser rápido para você correr para casa, para você almoçar com sua família. Olha que interessante. O escritor de Hebreus, muitos dizem que foi o apóstolo Paulo, outros dizem que pode ter sido Priscila ou uma mulher, por isso não é datado ou não é dado a direção a uma mulher, porque na época mulheres não tinham essa autoridade. Outros dizem que existem várias pessoas que podem ser o escritor do livro de Hebreus. Mas vamos dizer que em 2000 anos ninguém solucionou o problema, não sou eu que vou solucionar no culto de domingo, né? Então, o autor do livro de Hebreus, ele traz um conteúdo muito específico para a igreja. A carta a essa igreja, a uma igreja de judeus, a uma igreja, uma congregação judaica. É uma carta que vem nos mostrando toda a estrutura do evangelho. Eu escrevi um livro sobre essa estrutura de ensino. Ele tem até ali na nossa mini biblioteca, que é o Profeta, Sacerdote e Rei, apresentado toda a visão do livro de Hebreus, na pregação do evangelho que o escritor nos traz. Mas uma coisa é sempre clara dentro da estrutura do livro de Hebreus. Ele está expondo Jesus. Ele quer que aquela igreja entenda quem Jesus é. Porque essa igreja estava enfrentando algumas dificuldades. Essa igreja estava passando por alguns problemas. E essa igreja, diante dos problemas, começou a pensar em desistir. Começou a pensar em retroceder. Eles começaram a retroceder e voltarem ao judaísmo, de onde Deus os havia tirado, para terem um relacionamento íntimo com Jesus. E então o escritor de Hebreus, ele tem que provar para essa igreja que está em Cristo, é muito melhor do que voltar ao judaísmo. E ele começa falando que antes Deus falava aos vossos pais por meio dos profetas, mas agora fala através dos filhos, do filho. É melhor que o filho fale do que um profeta o represente. Depois ele vem colocando sobre os anjos, dizendo que antes Deus de alguma forma usava anjos, mas agora apareceu aquele que é superior aos anjos, né, Jesus. Depois ele compara o sacerdócio, dizendo que o sacerdócio levítico era um bom sacerdócio, porém um sacerdócio terreno. E nós agora estamos debaixo de um sacerdócio celestial, baseado na ordem de Melquisedeque, onde o verdadeiro sacerdote é Jesus. Ele compara Jesus a todos os grandes heróis do Velho Testamento. Por exemplo, ele cita Abraão no texto, falando sobre como Abraão se fortaleceu, caminhou e viveu. E ele agora está dizendo que por mais que esses homens tenham sido referências, nós precisamos olhar para Jesus. Ou seja, ele está dizendo, está em Jesus, está em Cristo.
é abundantemente melhor do que ter que voltar ao judaísmo. Quais os motivos dessa tentativa de volta? Eles começaram a observar por suas óticas o que estava acontecendo. Deus havia prometido, o próprio Jesus, quando passou na terra, ele disse que seria rei e que governaria sobre todas as nações. Há profecias no Velho Testamento que apontam para Jesus como um grande rei. E isso era fácil de ver. Ele era descendente de Davi, da tribo de Judá. É claro que ele teria um trono. A questão é que Jesus morre, ressuscita, vai e diz que voltaria. E essa igreja, agora 65 depois de Cristo, essa igreja, por volta de 70 depois de Cristo, ela começa a perceber e a ver que Jesus foi e não voltou. E eles agora começaram a olhar ao redor e ver que o Império Romano estava estabelecendo o governo sobre a sua nação. Então os judeus mais antigos começaram a se frustrar, porque eles queriam ver Jesus governando. Eles não queriam ver Roma governando. Da mesma forma, esse governo gerou influência sobre o sacerdócio. Os responsáveis pelo templo, pela adoração, agora estão corrompidos por um sistema religioso pagão que Roma estabelecia. Então os judeus antigos olhavam para o templo, via tudo errado, via tudo comprometido. A adoração comprometida, a entrega comprometida, as ofertas comprometidas, porque todos ali estavam fazendo da casa do Senhor, no contexto que Jesus disse que deveria ser uma casa de oração, mas se tornou num covil de ladrões. Jesus falou isso lá, quando ele virou a mesa do templo. 65 anos depois, a história continuava a mesma. E então os judeus antigos começaram a se frustrar. E muito mais do que isso, aqueles que se diziam cristãos, ou que faziam parte do caminho, eles eram perseguidos de uma forma afrontosa. Eles eram mortos. Muitos cristãos pagaram com a vida e seus corpos foram feitos de luminárias nos meios das ruas. Eles penduravam os cristãos, tocavam fogo para que a rua fosse iluminada através do corpo desses cristãos. Então essa igreja começou a olhar ao redor e pensar, cara, quando nós estávamos no judaísmo, nós não sofríamos esse tipo de coisa. Quando nós não estávamos em Cristo, nós não tínhamos esse nível de perseguição. Agora foi virar crente, parece que um bando de coisa decidiu acontecer com a gente. Mas isso acontecia só com os irmãos lá. Isso não acontece hoje. Porque hoje não existe isso, né? Eu acho que ninguém nunca pensou nisso aqui nessa igreja. Rapaz, só foi eu virar crente. É guerra para tudo que é lado, é problema pipocando ali, é não sei o quê. Rapaz, quando eu estava no mundo, eu não tinha metade dos problemas que eu tenho agora que sou crente. Mas a gente não pensa assim, né? O silêncio condena todos vocês. Mas todos nós um dia já pensamos nisso. Cara, eu estava aqui no mundo, fazendo tudo errado, roubando os outros. Fazendo um monte de coisa contra a minha casa, contra a minha família, bagunçando geral. E eu nunca tive esse nível de problema. Foi eu virar crente e decidir, vou me concentrar. Vou ser um marido que a minha mulher precisa que eu seja. Eu vou ser um cara correto na minha empresa. Eu não vou mais fazer nada errado. Quando a pessoa se posiciona, começa. Pum, problema de um lado, situação do outro, ataque do outro. E aí você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Porque só foi virar crente que os ataques começaram. Exatamente o que essa igreja pensou. Mas pastor, se esse é um pensamento normal, então qual a solução para vencer esse tipo de pensamento? É simples. É que quando Satanás descobre que você se encontrou, ele vai fazer de tudo para que você não caminhe. Porque ele vai tentar te parar no meio do caminho. Porque se você chegar no lugar que Deus disse que é teu, se você entrar no lugar que Deus falou que vai ser teu por herança, Satanás, os inimigos, todos eles vão ter que bater em retirada, porque aquilo que é teu, Satanás não pode tocar. É por isso que ele quer te parar no meio do... Olha comigo, quando Jesus está atravessando um barco, dentro de um barco, dormindo, ele diz, passemos para o outro lado. O outro lado era Gadara. Gadara fazia parte de um conjunto de 10 cidades que chamava-se na Bíblia de Decápolis.
Em Gadara estava aquele gadareno endemoniado, que se jogava no fogo, que se matava. E Jesus fala, vamos para o outro lado. Jesus está no território de Jerusalém, de Israel. Está indo para Gadara, que hoje seria um território da Turquia, ou seja, ele está atravessando uma fronteira. Ele está entrando em um país que não é o país de sua origem. Em outras palavras, ele está entrando em um novo território. Repete comigo, novo território. Então, quando ele entra no barco, ele fala, vamos para o outro lado. E ele vai dormir. Porque quem confia na palavra que Deus libera, consegue descansar ainda que haja tempestades. Os discípulos estavam próximos a ele, mas estavam conduzindo o barco. Do nada veio uma grande tempestade. A Bíblia fala que a água começou a entrar no barco, mas Jesus continuava dormindo. Jesus continuava tranquilo. Só que os barcos não eram os cruzeiros que a gente vê hoje, com cabine externa, cabine guardadinha, você dorme no cobertor. Não, ele estava dormindo na popa do barco. Ou seja, qualquer água que viesse atingiria Jesus. Qualquer saculejo tiraria ele da sua posição natural. Mas nem isso foi capaz de acordar alguém que sabe que tem uma palavra. Só que quando Jesus é acordado pelos discípulos, e isso aqui é outra pregação para outro dia, mas é só para você entender. A Bíblia fala que eles estavam no meio da viagem, no meio do caminho. E quando Jesus se levanta, Jesus olha para os discípulos e fala assim, homens de pequena fé, até quando eu vou estar no meio de vocês? Jesus poderia dizer, eu sou o Filho de Deus, vou resolver esse problema aqui agora. Mas Jesus dormiu, porque ele estava confiando de que aqueles discípulos já teriam experiência com Deus, o suficiente para lidar com algumas tempestades. E quando Jesus percebe que não havia essa experiência, Jesus decide ensiná-los mais uma vez. Então Jesus se levanta, Jesus olha para o mar, ele olha para a tempestade, e Jesus libera uma palavra. Eu te repreendo, mar. Eu te repreendo, tempestade. Preste atenção. Jesus está repreendendo uma tempestade. Diferente do texto de João, quando ele está andando sobre as águas. Quem lembra desse texto diz amém? Amém. Quando Jesus anda sobre as águas e tem uma tempestade, ele olha para o mar e fala, aquieta-te. Por que em um texto ele manda se aquietar e no outro ele repreende? Será que Jesus ele seria capaz de repreender o que Deus estava fazendo? Eu acho que não. Porque ninguém pode ser capaz de repreender uma ação do céu. Mas por que em um texto ele fala se aquieta usando autoridade sobre a criação? E no outro ele repreende usando autoridade sobre o inferno, sobre Satanás, sobre as trevas. Porque eu repreendo aquilo que não vem de Deus. Isso me mostra que independente de a tempestade ser provocada por um contexto natural, Jesus está no barco, ou ele está vindo ao teu encontro, fica tranquilo, nenhuma tempestade vai te destruir. Mas por outro lado, nós estamos lidando com uma tempestade que foi causada por Satanás. Se ele repreende, aquele foi o movimento do inferno para paralisar Jesus no meio do caminho. Porque ele sabia que se Jesus chegasse em Gadara, ia haver libertação. Ele sabia que se ele chegasse em Gadara, um homem seria restaurado. Ele sabia que quando Jesus pisasse em Gadara, aquela região nunca mais seria a mesma. Porque quando Deus te conduz para um lugar de expansão, Satanás vai fazer de tudo para você não chegar lá. Porque quando você pisar, a bênção se estabelece. Quando você pisar, Satanás tem que bater em retirada. É por isso que as coisas acontecem no caminho. É antes de chegar lá que vem a tempestade. É antes de chegar lá que vem os questionamentos. É antes de chegar lá que vem a tribulação para poder nos anular e nos matar. É antes de chegar lá que vai vir pessoas dizendo, você está crendo errado. Volta para onde você veio. Abandona esse cristianismo. Esquece essa história de ser crente. Quando você estava no mundo era mais fácil. Mas por que Satanás está tentando te parar agora? Porque ele já entendeu qual é o teu potencial.
E esse é um problema. Às vezes o diabo conhece mais sobre nós do que nós mesmos. Por que ele está tentando destruir tua família? Me conta. Porque você é bonito? Nem é tão bonito assim. Essa mulher olhou para você aí, meu filho, foi misericórdia. Agradece a Deus. Esse irmão olha para frente e dá risada, não fala nada. Né? Foi só uma brincadeira pastoral, aleluia. Por que você acha que o diabo acordou e falou assim, deixa eu perturbar o juiz de um? Não. Satanás não precisa se mover com pessoas que não se movem. Satanás, ele não vai perder tempo com gente que não está cumprindo o propósito. Você já está parado, já está inerte, então para ele não faz diferença nenhuma. Agora, por que será que os ataques estão vindo? Por que será que as pessoas estão tentando entrar na sua mente? Por que será que agora tudo é só questionamento? É porque você está no meio do caminho. E o diabo sabe que se você perseverar mais um pouco, você vai chegar no lugar do que Deus havia te prometido. E quando você chegar lá, ele não vai ter autoridade nenhuma sobre o que Deus liberou para a tua vida. É por isso que no meio do caminho ele vai tentar te paralisar. É por isso que no meio da caminhada ele vai tentar te anular. É por isso que no meio do processo ele vai tentar te puxar e te fazer retroceder. Porque o que ele quer é que você não avance, mas é no teu avanço que está a promessa que Deus te liberou. Tem crente aqui comigo para dizer um glória a Deus? Então é natural que as coisas ao nosso redor nos informem algo. É natural que as coisas ao nosso redor digam, não vai dar certo. Não acredita. É tudo conversa fiada. E aí o diabo, às vezes, usa quem está de longe. Mas ele gosta mesmo de usar quem está de perto. E aí começa coisas que vão te desvirtuando, que vão tirando teu foco. Tira teu foco da palavra, tira teu foco da promessa, tira teu foco da tua casa, tira teu foco da tua família. Tira teu foco da igreja que Deus mandou você estar. E aí as coisas começam a acontecer e você vai percebendo que você está sendo atacado para todos os lados. E quando você está vulnerável, aí vem a tempestade. Porque a tempestade não vem quando tu está firme, vem quando tu está frágil. Eu preguei isso, já falei isso. A Bíblia fala que Salomão nos ensina que a mulher adúltera, que é representada por um espírito maligno no livro de Provérbios, ela fica da sua casa, da janela, vendo dentre todos os homens, um homem que é frágil de espírito, frágil de alma. Por que Satanás está observando quem é frágil de alma para atacar? Porque quando ele pega alguém que está firmado, quando ele pega alguém que está posicionado, nada acontece. Mas quando alguém foi fragilizado emocionalmente, quando alguém foi atacado nas suas emoções, quando alguém foi desestabilizado por alguma coisa, então o diabo vem para tentar o quê? Para tentar te roubar do teu propósito. Só que é aqui que está a grande questão. Eu posso não estar bem emocionalmente falando, mas eu não vivo por aquilo que eu sinto. É por isso que o salmista fala, aquieta-te, ó minha alma, sossega. Ninguém pode tomar decisão com a mente em turbulência. Ninguém pode se posicionar quando emocionalmente ainda há desequilíbrio. Ei, aquieta a tua alma. Espera, para de olhar as coisas com a ótica da emoção. Você é espiritual, você é filho de Deus. Abre a tua visão espiritual, irmão. E começa a ver o que Deus está te mostrando. Porque Satanás, ele vai fazer de tudo para te arrancar do lugar do teu propósito, para te arrancar da tua família, para te arrancar do lugar que Deus diz que é seu. Então toma cuidado, quem está entendendo o que eu estou pregando diz amém. Então nós precisamos entender isso, e precisamos nos posicionar, porque por mais que ao nosso redor estejamos sendo atacados de todos os lados, nós precisamos estar firmados. Firmados porque nós somos salvos, aleluia. Firmados porque nós somos salvos. E eu só estou na introdução, né? Meu Deus. Eu olhei aqui agora, estou desesperado, meu Deus, a hora. Eu acho que a pregação vai ter que ficar só na introdução mesmo.
Se eu começar a pregar, a gente só sai daqui 3 horas da tarde hoje, aleluia. Mas eu vou terminar daqui a pouco. Então olha aqui comigo. O apóstolo que escreveu a carta, não é Paulo, quem escreveu, ele está claramente nos mostrando o ambiente em que estamos. Somos salvos. E Deus, Ele leva em consideração tudo aquilo que nós vivemos como salvos. É por isso que nós precisamos entender que nós estamos seguros e inabaláveis na salvação que Ele nos colocou. Quando eu entendo o lugar onde eu estou inserido, eu estou seguro. Quando eu entendo o contexto de onde Deus me colocou, eu sou inabalável. Porque o ambiente de salvação que Deus espera que nós estejamos, tem que ser um ambiente de segurança. Uma segurança que o céu nos dá. Uma segurança que Deus nos estabelece, que Deus nos entrega. Mas essa segurança precisa me fazer estar posicionado. Então Ele me deixa seguro, para que eu esteja inabalável. A salvação que me foi entregue, me coloca no lugar de segurança. Para que eu de pé, consiga estar no lugar aonde eu não serei abalado. Essa consciência faz com que tudo ao meu redor aconteça, mas com que nada ao meu redor me anule. Essa consciência não anula o que vai acontecer à minha volta, mas também não me anula para viver o que Deus tem para a minha vida. Porque a tempestade pode estar caindo, a corrupção pode estar ao meu redor. Mas uma coisa eu sei, continuarei firme na posição que o meu Deus me estabeleceu. Podemos falar isso de várias formas. Eu entendi, Deus me desestabilizou, me colocou numa posição de estabelecimento, onde Satanás veio para tentar me desestabilizar. E quando as coisas começaram a acontecer, gente, aconteceu de tudo essa semana. Eu fui assaltado. Essa semana, o carro que a gente acabou de ganhar, teve que ir para a concessionária para poder fazer lá a revisão completa. Eu feliz da vida, achando que estava andando com o meu carro. Só que eu fiquei 2 dias em Macaé por causa de estreco. Aleluia. As coisas acontecendo, e aí o pau quebrando, e aí o povo falando, e a gente agoniado, querendo se justificar, e Deus, quieta, sossega, eu te trouxe aqui. Aí acabou, eu 2 horas da manhã, na casa de um casal de pastores em Macaé, 2 amigos que foram meus alunos lá em Belo Horizonte. Eu liguei para eles e falei, olha, estou em Macaé, preciso dormir por aí, me socorre. Ele chegou lá, me colocou lá, a gente começou a conversar. Daqui a pouco eu entendi que eu tive que parar em Macaé, não foi para ver negócio de carro, é que tinha um casal de pastores precisando do que Deus havia me entregue. Aí você começa a perceber por que eu tive que ficar um dia inteiro lá, porque eu fiquei um dia inteiro trocando com pessoas que precisavam e também pessoas que poderiam me inspirar de alguma forma. Nada do que acontece com você vem para te destruir, ainda que seja uma tempestade que venha para poder te anular. Todo mal que fizerem contra você, Deus vai transformar em bem. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Não importa o que estão fazendo ou o que deixam de fazer. Não foi assim que Deus falou com José? O mal que te fizeram se transformou em... Tem coisas que tem que acontecer. Não vou dizer que foi o diabo, não vou dizer que foi Deus, não vou dizer nada. Mas tem coisas que precisam acontecer. Há 1 ano eu caminho com meus cachorros aqui na rua. De noite, de madrugada, 2 da manhã, 3 horas da manhã. Eu vou sempre orando em línguas. Com um fonezinho. Rabadacaia. Outra vez, quando o Flamengo joga, vê nos comentários, né, que eu gosto também para distrair um pouco. Mas eu estou lá ligado no céu. Aquela coisa toda. No dia que eu desço com o celular descarregado, sem o fone. 3 endemoniados, abençoados, sei lá o que eles são, enviado do capeta de alguém. E eles se sentem homens, né, quando estão armados, bota a arma na cara, eu vou te arregaçar se a ceia estiver errado. Eu falei, meu filho, o celular está descarregado, eu posso te dar a ceia que eu quiser, tu não vai saber nunca, trem. Mas eles se sentem homens. E eu fiquei olhando para a cara dele assim, falei, toma, meu povo. Aí eu parei para pensar, poxa, minha segunda aliança.
que esses caras carregam. E toda vez que a gente está perto de romper, estou falando sério. A primeira vez, eu tinha 1 semana de casado. Eu fui para a praia. Aí a oferta foi para Iemanjá. Sem querer, né? Eu fui forçar. Mas pensa na frustração. 1 semana de casado. Mas logo depois, nós juntos começamos a viver uma estação ministerial que nunca tínhamos vivido. Quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu estava em Niterói, vocês conhecem minha história, e voltando de Teresópolis um dia, depois de dar aula, estacionado o carro na frente do prédio da administração. Na hora que o portãozinho estava abrindo, o cara parou do lado, botou a arma assim. Ele só falou uma coisa. A primeira coisa que falou, igual esse cara, me dá a aliança. Eu falei, como você sabe qual é a aliança? Ele levou a aliança. Só. Aí hoje, antes de ontem, sei lá que dia foi, quinta-feira, a mesma coisa. O cara me parou, no meio de uma rua, com um monte de gente andando com cachorro. Ele me achou. Olhou na minha cara. Primeira coisa, me dá aliança. Falei, Satanás. E toda vez que tentaram levar uma aliança minha, logo depois veio um novo tempo. Eu fiquei com raiva ontem, Eu fiquei imaginando algumas coisas que poderiam ter acontecido com esse irmão. Eu confesso, não vou ser hipócrita. Eu pensei num carro passando por cima, brincadeira. Mas ele sobrevivendo para se converter, né? Aleluia. Oh, glória! Mas eu também percebi Satanás tentando me desestabilizar. Outra proposta veio um dia depois disso tudo acontecer. Muitas coisas têm acontecido. E aí você olha ao seu redor, e qualquer pessoa que não está estabelecido numa palavra, vai se sentir vulnerável diante de propostas. Só que Satanás, ele é um derrotado. Eu não vivo por aquilo que eu sinto. Eu vivo por aquilo que eu creio, aleluia. E é esse lugar que Deus precisa que nós estejamos. Porque o ambiente da salvação não é só o ambiente de sair do inferno e fui para o céu. O ambiente da salvação é o ambiente onde Deus te coloca firme nele. Onde Ele te protege, onde Ele te deixa seguro. Para te dizer, ei, não importa o que estão tentando fazer. Se te assaltam, se te roubam, tá bem, tudo bem, meu celular foi embora, tudo bem, minha aliança. Doeu, mas foi tudo bem, amém, glória a Deus. Coisas vão, mas coisas vão voltar. Mas o teu propósito, Satanás nunca vai conseguir arrancar de você. A promessa que ele te fez nunca. A palavra que ele liberou não vai voltar para ele vazia, até que ele cumpra tudo aquilo que ele te prometeu. Não sei se você está entendendo recomeçar, mas eu vim aqui para te dizer, você está seguro, ainda que o mal tenha vindo contra você, Deus vai transformar isso em bem no momento certo. Você vai entender o porquê de tantas coisas terem acontecido, mas quando chegar essa hora, você vai erguer as mãos aos céus e vai dizer, glória a Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado. E vai ser assim, firmados nesse lugar de salvação, fazendo o que precisa ser feito, mas continuando até o fim, na mesma diligência, no mesmo foco, na mesma busca, vivendo e fazendo o que Deus nos chamou para viver, sem desistir, sem retroceder, sem se acostumar com o que está acontecendo. Deus está dizendo, eu te coloquei no lugar seguro. Deus está dizendo, eu te coloquei no lugar seguro. O que eu quero é que você seja inabalável. Fica de pé, erga a sua cabeça. É isso que Deus espera de você. Não permita que as circunstâncias roubem a tua alegria. Não permita que as circunstâncias roubem a tua paz. É para ficar de pé na vida, aleluia. Aplaude o Senhor aí, vai.
Me dá 5 minutos e você vai ficar de pé. Mas foi profético. Já ficou de pé no culto para na vida Deus... Chegou a hora de levantarmos a nossa cabeça. Andar de cabeça erguida. Pastor, mas tem situações que parece que é vergonhoso. E qual o problema? Já passou tanta vergonha fazendo coisa que não prestava? E qual que é o conceito de vergonha para você? É o que você sente? Porque talvez o que para você é vergonha, para Deus é trato. Deus está te tratando, teu orgulho. Deus está tratando os trecos aí dentro de você, que quando só você sabe que te aperta. Mas o que Deus está dizendo é: fique inabalável, de pé, fortalecido, cabeça erguida, porque você é seguro. Você tem anjos ao seu redor, cuidando de você. Quando você bota o pé para fora daqui, anjos estão à tua volta. Você é guardado, você é protegido. E se o homem mau vier, cara, se aconteceu, aprende com a situação. Se aconteceu, foca no que Deus está querendo te ensinar. Ou em como Deus vai usar aquilo para resolver. Eu me lembro de um texto, o louvor pode vir. Eu me lembro de um texto, isso aqui dá uma pregação absurda. Se eu não me engano, foi o cego de nascença que os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: quem pecou? Foi ele ou os pais dele para que ele tenha essa doença? Aí Jesus olha para eles. E quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei: agora eu vou entender por que algumas coisas acontecem. Jesus falou: não importa. Jesus falou assim: não importa a origem. O que importa é que se existe uma doença, se existe uma deformidade, se existe algo aí que está fora do lugar, é uma excelente oportunidade para a glória de Deus se manifestar. Não importa como que veio, se aconteceu, é uma ótima oportunidade para Deus fazer algo na tua vida. É uma ótima oportunidade para Deus manifestar a glória dele. Quem está aqui comigo diz amém. É por isso que nós precisamos entender. Precisamos estar seguros, inabaláveis. Só que não é só hoje, é até o fim. A diligência que Deus espera que nós tenhamos seja uma diligência eterna. Nós precisamos ser diligentes até o fim. Nós precisamos não titubear nem hoje, nem nunca, e quando a nossa alma tentar nos pregar uma peça, então seja maduro em Deus, para discernir que nesse dia, você não pode se expor a tantas coisas. Tem dia que você não pode se expor a muita coisa, você não pode ouvir muita gente, você não pode se aproximar de outros, porque tem dia que a tua alma não está legal para isso. Então você precisa aprender a ser diligente em todos os dias, saber o que tem que fazer, saber para onde ir, saber o que falar, aonde buscar, a fonte que está te alimentando, a fonte que está te deixando preparado para o teu propósito. Então a diligência, ela não tem que ser só dia de domingo, de acordar para vir para a igreja, não. A diligência tem que ser amanhã, quando você acordar e ao teu redor, está todo mundo dizendo que vai dar errado, mas você crê na palavra que você tem. É quando você chegar na terça-feira, parecendo que tudo está vindo por água abaixo, mas você sabe a palavra que você tem, você não vai retroceder, você não vai abandonar, você não vai desistir, porque você é focado, é diligente, é perseverante, e você vai chegar no fim, e Deus vai olhar para você e dizer: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, então se prepara que eu tenho muito sobre você. Ele te deixa seguro para que você seja inabalável, para que você não se torne indolente, cansado, acomodado. E olha que quem está pregando é um baiano, hein? Aleluia! Gosta de uma rede, ô glória! Água de coco, eu sou um baiano esquisito. Água de coco eu não gosto não. Mas todo mundo diz que o baiano é tranquilo, né? Tranquilo, não acomodado. Até porque todo baiano é chapa quente, ô glória a Deus. E quem falar ao contrário, lembra que o baiano é o pastor da igreja. Sem exercer autoridade sobre ninguém. Uma leve influência. Mas preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Cuidado
com os cansaços que estão chegando na sua vida. Nem todo cansaço é físico. Tem muita coisa que vem sobre a sua vida que é espiritual, que te faz cansar. E você fala assim, mas eu nem fiz tanto para estar cansado desse jeito. Eu nem me foquei o tanto que eu deveria, por que eu estou cansado desse jeito? É porque Satanás, ele quer que você canse. Satanás, ele quer que você pare. Ele quer que você não tenha forças. Ele quer que você pense na escada. Não vou subir, tem escada. Ele começa a colocar na tua vida coisas que vão te fazendo retroceder. E a tua diligência vai sendo minada. A tua perseverança vai sendo minada. Porque existem boas desculpas para muita coisa. Por exemplo, eu entendo pessoas que não estão congregando conosco ainda, por causa do elevador. Eu entendo. Jamais me levantaria contra alguém. Só que tem gente que dá para vir, que não teria problema de vir, mas usa uma boa desculpa para não viver o que tem que viver. Deus não me deu o nome não, tá? Se desse. Mas eu estou falando da vida. Existem excelentes desculpas para que nós não façamos o que conseguimos fazer. Todo mundo está carregado de boas desculpas para dizer não vou fazer, porque isso é o motivo para eu não fazer. É justo não fazer. Só que Deus, Ele nos trouxe para um lugar que nós não podemos ser indolentes, acomodados, cansados. Satanás, ele quer nos paralisar nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Hoje eu não estou legal, não vou para a igreja. Talvez seria o dia mais importante de você estar na igreja. Hoje eu estou muito cansado, eu não vou conseguir pensar. Talvez seja o dia mais importante para você estar assistindo a pregação. Talvez você pode ter vários motivos, mas talvez no teu casamento as coisas podem estar um turbilhão, e você está dizendo eu estou cansado, mas de onde que vem esse cansaço? A aliança foi estabelecida para que um ajude o outro, e em lugares onde existe cansaço também existe renovo do céu. Então nós precisamos olhar para o lado e juntos buscarmos renovos para que a diligência continue, para que o foco continue, para que sejamos perseverantes. Existem tantas coisas boas que são esquecidas quando as ruins aparecem. Mas nós precisamos entender que aquele que é diligente foca na palavra que tem. A tua casa foi Deus que te deu, a tua família foi Deus que te deu, essa empresa foi Deus que colocou na sua mão. Então seja diligente e faça o que Deus te mandou fazer. Pode doer, pode não ser fácil, pode não ser tranquilo, mas se foi o que Deus colocou na tua mão, é teu chamado, é teu ministério, então vai viver o que Deus tem para você. Se levante e fique inabalável. E aprenda com homens que viveram a promessa. Aprenda com Noé, o cara que ouviu uma palavra durante 100 anos. Não pediu confirmação, não pediu para o anjo vir, não pediu para um profeta aparecer. Deus falou, constrói a arca. E Deus sumiu. 100 anos. E Noé nunca mais ouviu Deus falar nada. Mas depois de 100 anos, a arca pronta, a chuva veio. Aprende com Noé. Você não precisa de confirmação o tempo todo para uma palavra que Deus já te entregou. Para com isso. Aprende. O que o escritor de Hebreus está dizendo é: aprenda com os homens que venceram. É assim que você também vai vencer. Noé precisou de uma palavra para construir uma arca. Noé nunca foi engenheiro naval, ele era agricultor, ele não sabia mexer, mas quando Deus deu uma palavra foi o suficiente. Aprende com Abraão, que saiu da sua casa, da sua parentela, da sua terra, e foi para um lugar que ele não sabia para onde ir. Ouviu de um Deus que seria um pai de nações, quando a mulher dele não poderia ter filhos. Aprende com Abraão, o homem que viu Satanás tentar roubar a sua alegria. Quando o Egito, o faraó, roubou a sua mulher,
E Deus entrou na história e disse: não toca no que não é teu, Faraó. Aprende com Abraão, que se fortaleceu dando glória a Deus diante da impossibilidade. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não posso, mas o Senhor pode. E com 100 anos de idade, repete comigo, 100 anos. Não importa o tempo, não importa quanto tempo você vai esperar, não importa se você acha que agora é a hora ou não é a hora, não. Eu sei, uma gravidez na velhice não é a melhor experiência para uma mãe. Toda mãe gostaria de ter gerado uma filha, um filho na sua juventude para ter forças para ser uma boa mãe. Mas quando Deus entrou na vida de Sara, Deus disse: eu não me importo com o que você acha, vai ser no meu tempo. É por isso que Deus visitou Maria na adolescência e disse: Maria, de você vai nascer um menino. Esse menino vai libertar o mundo do pecado. Só que Maria era uma adolescente de 14 a 16 anos de idade. Mas na mesma época, o mesmo anjo apareceu para Isabel, que era uma mulher mais velha, uma mulher que já estava avançada de idade. E no mesmo tempo, na mesma época, nasceu numa nova e nasceu em uma mais velha. Porque não importa se vai esperar muito ou se vai esperar pouco, a coisa é certa. O que Deus te prometeu vai acontecer. Não importa o tempo de espera. Então aprende com José, que recebeu um sonho. Aprende com José, que recebeu um sonho e foi vendido pelos irmãos. Aprende com José, que recebeu um sonho de governar e foi preso numa cadeia, acusado de coisas que não fez. E desde o dia do sonho até o trono, José esperou 13 anos. 13 anos sofrendo, padecendo, sendo humilhado, para ele depois dizer: todo o mal que fizeram contra mim, o Senhor transformou em bem. Aprende então com Moisés, porque o que o escritor de Hebreus está dizendo é isso. Imitem aqueles que venceram. Aprenda com aqueles que venceram. Pastor, o senhor não entende a minha história. Então vou te contar a história de um menino que nasceu e foi tomado. Cresceu numa casa que não era dele. Foi criado numa cultura que não era dele. Viveu durante 40 anos longe do seu povo. E porque Deus tinha um propósito para ele, esse menino agora teve que despertar e começar a se achegar a um povo que era dele, mas era distante. Esse menino comete um erro e mata um egípcio. Ele foge para um deserto. Agora ele é um fugitivo. Agora ele é alguém que o Egito quer matar. Agora ele é alguém que ninguém estava querendo ele do Egito. O povo de Israel não sabia quem ele era. Não tinha relacionamento, não tinha confiança. Os egípcios que o viram crescer como príncipe, agora queriam matá-lo. Esse homem aprende o que é a noite no deserto, o dia no deserto. E Deus ampara ele numa terra chamada Midian. Nessa terra, ele aprendeu a história de um homem chamado Jó. Qual é a história do homem chamado Jó? Um Jó que perdeu tudo. Um Jó que sofreu. Um Jó que viu os amigos dizerem: abandona esse Deus. Um Jó que ouviu a sua esposa dizer: amaldiçoa esse Deus e morre. Um Jó que viu tantas coisas acontecerem, que ainda que tenha falado errado, ele disse: Deus me deu, Deus tomou, e dito seja o nome do Senhor. Ainda que no final ele tenha se arrependido disso, de falar dessas coisas, porque Deus não tomou nada de Jó. Mas uma coisa é certa, no final ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E quando Jó entende quem Deus é, a sua história muda, o seu quadro muda, e tudo aquilo que foi perdido lhe foi restituído 2 vezes mais, 10 vezes mais. Então Moisés chega em Midian, lhe apresentam a história de Jó, porque foi assim que o livro de Jó foi escrito. Foi nessa região que Jó viveu, próxima região de Midian. E então Moisés olha e fala: se esse cara foi capaz de vencer, ele se inspirou em alguém, Mateus. Ele se inspirou em alguém, André. Ele olhou para um Jó que venceu e disse: se ele venceu, eu vou vencer. Esse homem vai em Midian,
ele aprende algumas coisas sobre servir. Ele aprende algumas coisas com Deus, com o seu sogro Jetro. Ele pastoreia as ovelhas que não é dele, até ter um encontro com Deus numa sarça que queimava e não se consumia. E a palavra era: tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque a terra que você pisa é terra santa. Olha para mim, eu tenho que falar isso aqui. Por que Deus mandou tirar a sandália dos pés? Não é simplesmente pela terra, mas é pelo propósito do momento que Moisés está vivendo. Todo mundo poderia dizer: eu estou vivendo um inferno, eu sou um fugitivo. Todos poderiam amaldiçoar o deserto, porque no deserto ele estava sendo provado. Mas quando Deus fala: tira a sandália dos pés e pisa na terra, Deus está dizendo para Moisés: não coloque na boca de Satanás o que é meu tratamento com você. Não coloque na conta do inferno o que eu estou fazendo. Eu te trouxe para Midian, te preservei no deserto, te levei para o palácio, porque eu vou precisar de todas as suas competências, porque eu vou te levar de volta. Você vai livrar o povo do deserto, você vai livrar o povo do Egito e vai conduzir esse povo no deserto. Então Moisés volta, e depois de 40 anos, quantos anos? Ele se torna um grande libertador. O que Deus te trouxe aqui para te falar foi: aprende com quem venceu. Aprende com quem venceu. Aprende que esses homens não desistiram em nenhum momento. Esses homens não deram lugar aos seus sentimentos. Esses homens não deram lugar às suas emoções. Sabe por quê? 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7. A Bíblia vai nos ensinar o princípio que você vai levar para casa. 2 Coríntios 6, 5, 6, 7. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Você pode levantar as mãos e dizer: eu ando por fé e não pelo que vejo. Fala assim: eu ando por fé e não pelo que sinto. Mas por que, pastor? 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 16. Por isso não desanimamos. Toca nesse irmão que está do teu lado e fala com ele: não desanima. Não desse jeito, irmão. Eu já estou suado, sem voz, eu tenho que pregar de noite. Fala com autoridade, fala com ele: não desanima. Não desanimamos. Pelo contrário, ainda que eu sinta no meu corpo, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, ele se renova dia em dia. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que eu vejo são temporais, e as que não se veem são eternas. Você não pode viver baseado no que você vê, porque o que você vê vai passar. Está vendo a dor? Vai passar. Está vendo o problema? Vai passar. Está vendo dificuldade? Vai passar. Está vendo a afronta? Vai passar. Está vendo a tempestade? Vai passar. Está vendo a tribulação? Vai passar. Mas o que você não está vendo? Pastor, eu não estou vendo a resposta, eu não estou vendo o milagre, eu não estou vendo a porta, eu não estou vendo a solução. Então glória a Deus por isso, porque se você não vê, é o que Deus vai fazer. Eu não vivo por aquilo que vejo, eu vivo por aquilo que creio, e não vou atentar nas coisas que eu estou vendo, porque o que eu vejo é passageiro, mas o que eu não vejo é eterno. Os céus vai se manifestar hoje na tua vida para te dizer: se prepara, eu estou fazendo algo novo. Você vai ficar firmado, você vai ficar inabalado, inabalável. Você vai estar numa posição aonde o céu vai garantir cada promessa. Se você tem promessa, se você tem palavra, fica de pé no seu lugar agora e dá um brado de vitória a Ele. Porque te